Tudo bom, pessoal? Vamos falar de integral de linha e no cálculo no campo escalar, ou seja, vamos ver uma curva como essa que está aqui, né? Uma função suave, né? Aí definida, e a integral de linha ou de curvilínea dessa função ao longo de C, de A até B, vamos denotar com a letrinha C debaixo da integral. Olha aqui. Vamos denotar como a letrinha C dessa função aqui em x, y, z na variável s, que no caso é comprimento da curva. Então, aqui temos esse comportamento aqui, a função de A, que é o ponto inicial, até B. Nós fomos dividindo em pontos, e cada ponto desse, cada intervalo desse equivale a um ΔS, e esse ΔS vamos multiplicar com os Qs. Olha aqui. A função Q vezes os ΔS. São vários, né? A gente fez, particionou. Então, a gente vai fazer o somatório. Então, o limite quando ΔS, né? Quando esse ΔS tende ao infinito, ou seja, você vai ter aí a ideia da integral curvilínea, né, que está aqui embaixo destacado. Então, a integral curvilínea na variável s, né, vai ser o limite desse somatório de 1 até n, com delta aqui, delta s tendendo ao máximo. Bom, tendo dito isso, né, nós sabemos, então, dessa definição. Então, a gente chama essa curva de caminho de integração. Está aqui o caminho de integração, nesse caso, dessa função. Lembrando que a curva é suave, né, por partes. A integral da linha sobre C é definida como a soma das integrais sobre cada parte suave. E assim, nós temos que a integral curvilínea, ou integral de linha da função em x, y, z, na variável s, é denominada integral do campo escalar da função f com respeito ao comprimento de arco, que é a variável s. Bom, as propriedades são análogas às propriedades das integrais definidas. Então, vamos chamar aqui a função f e a função g, contínuas em cada ponto de C. Então, você vai ter a ideia da constante, que já sabemos que é uma integral de uma constante. A curvilínea, a integral de linha também respeita isso, ó. A constante passa a ser o multiplicador da integral. A integral de uma soma, né, de f e de g, vai ser integral, vai ser a soma das integrais, né, de f e de g. Então, é da propriedade da soma, né? A integral da soma é igual à soma das integrais. Agora, um detalhe interessante, né? Já já a gente fala da letra D também. Que aqui nós podemos particionar a curva, né? Você vai ter um C1 de A até P, de P até B, um C2. Então, você pode, para encontrar a integral completa, você pode fazer a integral de A até P, que é a C1, e depois a integral de P a B, que é a C2. A soma dessas duas vai dar a integral de linha da função. E a última propriedade é considerando o caminho de integração. Então, você pode ter o caminho C ou o caminho oposto, menos C. Então, a orientação, né, no sentido oposto ao sentido original da função.
No primeiro caso, vamos analisar da variável S, né? Vamos representar, então, a nossa função na variável S. E nós temos, assim, que analisar que essas partições aqui, ó, elas estão relacionadas, né, com a função vetorial, né? Olha aqui. E ela vai ter a correspondente variação do comprimento do arco. Olha aí, comprimento do arco. S é o parâmetro de comprimento do arco. Atenção, comprimento do arco é um parâmetro que nós vamos usar nesse primeiro caso. Então, nesse caso, a divisão da curva pelos pontos P0 até Pn origina uma participação no intervalo de A a B, né, ou aqui embaixo de AB, dada pelos pontos A, S0, menor que S1, menor que S2, respectivamente, até chegar menor que Sn. Então, a gente vai ter aqui o comprimento do arco, a interpretar aqui em relação a essa curva. E aí nós temos que interpretar que o ponto Q que nós colocamos na curva anterior tem as coordenadas x-S1, y-S1 e z-S1, todos com a barra aí, né? Onde a barrinha no S1 é algum ponto do intervalo entre SI menos 1 até SI. A soma que aparece em I pode ser, então, reescrita como um somatório, né? Já que são vários intervalos, né? Então, somatório da função na variável comprimento do arco, vezes o comprimento do arco, né? A gente sabe que para encontrar a área, sempre é um produto, né? Isso aí é a soma de Riemann da função na variável S. Assim, o limite é a integral definida dessa função. Opa, então o limite vai ser a integral definida dessa função. Então, nós, querendo encontrar a integral de linha dessa função, vamos integrar a função nessa variável e na função em relação ao comprimento do arco, de forma a delimitar um intervalo de A a B. Então, nós temos aqui um primeiro exemplo da integral de x mais 2y ds, né, na diferencial de S, onde C é a semicircunferência dada na figura. Então, aqui temos a semicircunferência, temos que ter ela no parâmetro S. Pronto. Eu já coloco para vocês ela aqui, essa curva, né, dada pela representação na variável S, como, inclusive, ela é uma curva no R2. Então, ela tem aqui o cosseno de S sobre 3, no caso aqui, vezes 3, e 3 vezes seno de S sobre 3. S variando de 0 a 3π. Então, usando aquela relação que a gente apresentou, nós vamos fazer o seguinte. Temos a nossa função, né, nossa integral, melhor dizendo, que diz que temos que integrar na variável x mais 2 vezes a variável y. Aqui nós temos a coordenada de x e aqui a coordenada de y. Então, falei variável aqui, mas entendam coordenadas. Então, vou integrar a coordenada x mais 2 vezes a coordenada y, na variável s aqui nesse caso. Então, vamos substituir essa expressão aqui na fórmula, ó, onde tinha x, coloco 3 cosseno de s. Onde tinha y, ou melhor, onde tinha 2y, coloco 2 vezes 3 seno de s sobre 3, ou seja, 6 seno de s sobre 3. Essa parte daqui.
Pronto, a integral de 0 a 3π, que é o intervalo para S. Então, a gente facilmente a gente percebe aqui, ó, 3 e menos 3 como o domínio aqui da função, de 3 a menos 3. Bom, aí temos a integral de uma soma, né? Estamos na mesma variável aqui é S, que é, lembrando que S é o comprimento do arco. Então, só resolver essa integral, você pode resolver facilmente. Então, comprimento aqui, a integral deu 36 em relação a essa função. Esse exemplo, vamos usar ele, vamos calcular ele na variável S e na próxima variável, que é o segundo tipo. Também vamos mostrar no GeoGebra. Nós temos uma hélice circular. No GeoGebra a gente vai ver essa figura melhor. Ela está definida aí no ponto de... Ela está definida através dessa essa curva parametrizada em T. Cosseno de T mais seno de T mais T. Cada um com seus vetores unitários. I, J e K. Então, cosseno de T na direção X, seno de T na direção Y, T na direção Z, que seria a cota. Do ponto 1, 0, 0 até o ponto Q, que é de 1, 0 a 2π. Bom, estamos na variável y ainda, então temos que fazer a parametrização nessa variável, né? Existe a função comprimento do arco. Quem não está lembrado, faça uma pesquisa para lembrar um pouquinho. Na função comprimento do arco, para você trabalhar ela na variável t, você faz a integral, né, de 0 a t do módulo da sua curva parametrizada em t, após derivar. Deriva essa função aqui, que é a nossa curva parametrizada em t, depois acha o módulo, ok? Deriva, depois acha o módulo. Então, isso aqui deu raiz de 2. Então, ficou esse módulo deu uma constante, raiz de 2. Raiz de 2, a integral de 0 a t de uma constante, agora já na variável t, viu? É raiz de 2t. Ok? Observe, temos que derivar essa função e depois achar o módulo. Lembrando que para achar o módulo, você tira a raiz quadrada das coordenadas de cada um ao quadrado. Bom, dessa forma, eu tenho que t vai ser s sobre raiz de 2, né? Daqui vocês veem claramente isso, já que s é raiz de 2t, logo, raiz de 2 dividindo s é igual a t. Agora, vocês podem substituir na variável t, olha aqui, cosseno de t, seno de t e t. Vamos substituir por quem? S raiz de 2, S raiz de 2 e S raiz de 2 para cada uma desses parâmetros. Já não temos mais RT, e sim H em S. Quer dizer, estamos agora com a reparametrização no comprimento do arco. Então, nós vamos poder agora trabalhar com a variável S na função que está aqui. Essa que eu coloquei de novo aí, que é x ao quadrado mais y ao quadrado menos z. Então, nós temos essa
como a nossa função reparametrizada, agora em S. Sabemos que vamos trabalhar com esses pontos, né? E esses pontos, a gente sabe que eles estão ligados à variável t, e temos que analisar ele na variável s, né? Nós vimos agora que s é raiz de 2t. Como esse parâmetro aqui está parametrizado, né? Esse t está saindo de 0 até 2π, então, substituindo o 0 aqui, nós vamos achar que S vai ser 0. E substituindo 2π aqui no valor de t, vamos achar que S é 2 raiz de 2π. Né? Substituindo 2π, pronto. Então, nós tínhamos esse intervalo de 0 a 2π. Para S, será de 0 a 2 raiz de 2π. Então, nossa integral em S vai estar definida nesse intervalo. Então, aqui a nossa integral, ela em relação a S e continua em relação a S, apesar de que inicialmente ela estava em T, parametrizada em T. Eu reparametrizei em S e agora utilizo aqui a minha função reparametrizada com o seu novo intervalo de 0 a 2 raiz de 2π, 0 a 2 raiz de 2π. Vou agora fazer o cálculo da integral de linha, baseado nessa definição. Eu quero a coordenada x ao quadrado, idem para y, subtraído da coordenada z. O x é essa coordenada aqui, o y essa segunda, e o z essa terceira. Então, vamos ter a primeira ao quadrado, então ficou quadrado, cosseno ao quadrado de s raiz de 2, a segunda, seno ao quadrado de s raiz de 2, e a terceira, que é menos z, não está ao quadrado, está apenas s raiz de 2. Então, aqui nós temos uma integral de uma soma. Vamos separar essas integrais e a gente resolve facilmente, que deu aqui, não tão facilmente, né? Mas não é difícil, é integrais simples, não precisa de nenhum método. Vamos ter s menos s ao quadrado sobre 2 raiz de 2, variando de 0 a 2 raiz de 2π. Então, nesse caso, a gente encontra como solução para a integral de linha 2 raiz de 2π, 1 menos π entre parênteses. Vamos agora fazer essa mesma questão sem reparametrizar. Vai ser a segunda forma de resolver o integral de linha, agora na variável t. Lembrando que aqui, nessa questão, eu tive que fazer a reparametrização. Vamos fazer essa mesma questão na própria variável t. É o segundo caso. No segundo caso, nós vamos primeiro explicar para vocês que vamos usar o parâmetro t. Para calcular a integral nesse caso, vamos fazer uma mudança de variável de s para t. Observe, fazendo o quê? Utilizando essa estrutura, ou melhor, essa definição. Então, nós temos aqui a integral de linha, tudo na variável, né? S. Vamos partir para a variável t, usando esse princípio aqui, ó. Que na variável t, nós
vamos substituir toda a função aqui que está em S pela variável t, e no caso, vamos ter que incorporar a derivada de S em relação a t vezes a diferencial de t. Então, eu tenho que derivar daqui S em relação a t. Ou seja, é apenas o módulo da derivada da nossa função parametrizada em t. Então, eu vou substituir toda essa integral que estava em S para a variável t, colocando a minha função parametrizada em t, vezes o produto do módulo da derivada dessa curva parametrizada, que no caso aqui está destacado no início. Essa é a nossa fórmula, e vamos resolver a questão anterior usando essa mesma, agora essa fórmula. Está aqui a fórmula à direita. Então, está aqui a mesma questão, na mesma problemática, só que nós não vamos alterar a variável S, vamos manter na variável t. Para isso, vamos aqui rapidinho calcular a derivada e, em seguida, o módulo, né? Lembrando rapidamente, né? A derivada do cosseno é menos seno, do seno é cosseno e de t é 1. Então, aqui vocês têm que fazer o módulo dessa curva, não, já dessa derivada. Para quem esqueceu o módulo, vou escrever aqui. Você vai escrever, no caso, o módulo da derivada vai ser a raiz quadrada de cada uma dessas funções, né, ao quadrado. Então, menos seno de t ao quadrado, mais cosseno de t, estou pegando a função já derivada, mais 1 ao quadrado. Passando aqui para baixo, seno e cosseno de t vão ficar ao quadrado, né? Mais 1. E aqui, seno ao quadrado de t mais cosseno ao quadrado de t é igual a 1. É uma relação trigonométrica. Então, vai ser 1 mais 1, 2. Como está aqui, ó. Quase escrevo por cima. Vai ser raiz de 2 esse módulo. Então, a gente já tem aqui em cima, ó, na fórmula, esse termo aqui, raiz de 2. Vamos colocar a curva parametrizada agora. Parametrizada em t. Então, mas antes, lembrando que nós vamos usar o intervalo de 0 a π, 2π, não é isso? 0 a 2π, né? Já que sai daqui esse ponto até esse. Então, é 0 a 2π, que é o intervalo de integração. Então, a gente pode escrever a nossa integral. A integral aqui, ela quer que x esteja elevado ao quadrado. X é a coordenada de x ao quadrado. A coordenada y ao quadrado menos z. Quem é a coordenada de x? Então, cosseno de t. Então, vai ser cosseno ao quadrado de t. De y é o seno. Então, vai ser seno ao quadrado de t. E de z, eu só quero subtrair menos z, que é t, vezes o módulo da nossa derivada dessa função parametrizada. Ponto.
Isso aqui, vocês podem resolver e vocês vão encontrar, né, que isso aqui vai ser igual a raiz de 2 vezes 2π, ou 2 raiz de 2π, vezes 1 menos π, não é isso? Então, a gente pode fazer essa conta sem muita dificuldade, até porque vocês têm aqui cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Nossas referências, né? Essa questão foram tiradas desse livro. E a gente pode agora fazer essa função, essa hélice, no GeoGebra, e observar essa hélice. Eu estou anotando aqui as parametrizações dela. Descartar. E vamos aqui no GeoGebra Classic. Estou aqui colocando aquela hélice. Vamos aqui, 3D, esses 3 pontinhos aqui, e vocês, mudar aqui esse assoalho aqui, ó, deixar ele triangular, ou melhor, em malha. A primeira função daquela hélice, a função em x é cosseno de x. Na verdade, a gente trabalhou com t. Vamos trabalhar na variável t. Olha ela aqui sem parametrizar em curva ainda. A segunda, em t, foi o seno de t. E a última, vou chamar de h, foi apenas a variável t. Então, eu vou aqui pedir ao GeoGebra curva. Tem 3 expressões. A primeira é a função aqui, f. A segunda é a g. A terceira é h. Apertei tab. A variável é t. Apertei tab por engano. E nós vimos que é de 0 a 2π. Depois que eu posso escrever 2π, o GeoGebra entende. Pode escrever π mesmo, p e i. Então, aqui ele parametrizou, está aqui de preto a nossa hélice, que nós calculamos a integral. Agora, eu vou querer só marcar aqueles pontos que limitam essa hélice. Exatamente, o ponto P, tem que ser P maiúsculo, né? Vai ser 1, 0, 0. Aqui o P na nossa hélice. Ele é o início da nossa hélice, está limitado de 0 a 2π. Então, agora nós temos o Q, que foi exatamente 1, 0 e 2π. Bem no topo aí da nossa hélice. Então, se a gente quiser apagar todos os eixos, deixar sua malha aqui, ó. Essa é a nossa hélice, que está aqui no sistema de eixos, e cuja integral a gente acabou de calcular de 2 formas, né? Calculamos usando o valor em S e calculamos também usando o seu valor em T. Eu vou fazer esse cálculo no Symbolab para a gente encontrar em valor numérico e dar uma conferida também.
Então, essa integral, ela já foi, né, trabalhada, a integral de linha já foi transformada numa integral definida. A gente tem várias ferramentas para resolver integrais definidas. Eu peguei aqui o Symbolab, ferramentas digitais. A gente vai colocar aqui de 0 a 2π. 2π aqui, você vai aqui encontra o valor de π. Cosseno ao quadrado, você pode usar o chapeuzinho, o circunflexo de... Vamos usar x mesmo, mas pode ser t. Então, vou colocar t para ficar similar, né? Seno ao quadrado de t menos 1. Essa integral que a gente não fez o cálculo, né? Só botou o resultado lá. Vamos fazer vezes raiz de 2. Temos que buscar aqui a raiz de 2 dt. Ele vai proceder aí o cálculo, né? Está mostrando aí os passo a passo. De 0 a π. Esse caso aqui deu algum erro relativo à minha escrita, né? Aqui. Cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t menos t. Ok? Coloquei menos 1. Menos t. Vamos processar de novo. Então, ele está fazendo aqui, mostrando que usou identidades trigonométricas, que é uma das formas de resolver integrais. Então, aquela integral não é tão simples assim. É uma integral que tem um grau de complexidade. E aqui nós temos a solução, inclusive, numérica, né? Aqui, ó, raiz de 2 vezes menos 2π ao quadrado mais 2π. Fatorando o π, fica igual a solução que nós usamos, ó. A solução que nós usamos é 2 raiz de 2π vezes 1 menos π. Então, aqui o Symbolab, a gente fez a segunda parte da integral, que em valores decimais deu negativo, por causa da orientação da integral, aproximadamente menos 19, a integral de linha dessa nossa hélice circular, aproximadamente 19 em módulo, é a integral de linha dessa nossa hélice circular. Então, vimos usando a variável S, que é o comprimento do arco, e usando a variável T, que pode ser pensada, inclusive, como uma variável ligada ao tempo, por exemplo. Até a próxima, pessoal!